Fala galera, para você que está entrando no mundo do tiro, começando agora, tirando o seu CR, iniciando na atividade do tiro esportivo ou mesmo você quer uma arma para sua defesa pessoal, defesa residencial, a primeira coisa que você tem que internalizar, a primeira coisa que você tem que aprender são as regras de segurança, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, onde quer que seja, armas de fogo são objetos letais, logicamente, então devem ser tratadas com a devida técnica para que seja um manuseio seguro. Muitos acidentes já aconteceram, muitos disparos não intencionais já aconteceram e, consequentemente, muitas pessoas já morreram pelo descumprimento básico dessas regras de segurança, o que, lógico, é inadmissível e vai gerar toda uma série de consequências, seja penais, seja administrativas, seja no plano civil de indenização, enfim. Então, é essencial que você conheça a fundo, que você leve para o resto da sua vida as regras de segurança. Então, qual que é a primeira regra de segurança que a gente gosta de tratar? É o controle de cano. O que é o controle de cano, João? É simplesmente não apontar o armamento para nada que você não queira destruir. Às vezes as pessoas têm a clara consciência de não apontar a arma para o seu coleguinha. Ela sabe que isso é uma violação de segurança para o instrutor ou para um terceiro, quem quer que seja. Só que às vezes a pessoa não percebe que ela se varre. Varrer no sentido de apontar a arma para si mesmo. É um termo que a gente usa no mundo do tiro. Então o que é se varrer? Por exemplo, vou fazer para lá. Essa é uma Blue Gun, logicamente não é uma arma de fogo, é uma arma de treinamento, ela é totalmente inerte, não tem mecanismo nenhum, é para fins de instrução em condições seguras, só para deixar claro. E também estamos num stand de tiro aqui no Clube Top Gun de São José, que a gente agradece pela cessão de espaço. Mas o controle de cano, em relação ao próprio atirador, às vezes ele viola sem perceber. Então ele está atirando lá, pum, 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 ele vai coldrear. E ele tem uma mania de colocar a mão no coldre para coldrear. Então ele varre, ele aponta a sua mão, a sua arma para a sua mão, sem perceber. Ou, da mesma forma, ele vai coldrear e ele deixa a mão reativa parada, enquanto ele traz a arma para trás. Então isso também acaba apontando a arma de fogo para a sua mão. Isso também é uma violação de regra de segurança. A gente costuma dizer que o controle de cano é o pai de todas as regras de segurança, porque se tudo der errado, é ele que vai impedir que uma tragédia aconteça. Se por qualquer razão essa arma for disparada, sair um projétil por esse cano, o que vai salvar a vida da pessoa, seja atiradora de um terceiro, é o controle de cano. Se ela está apontada para uma região segura, então ninguém vai se machucar, que é o que a gente deseja. Em segundo lugar, temos o dedo fora do gatilho. O atirador iniciante, ele tem uma tendência bastante natural de pegar a arma e colocar o dedo no gatilho. Ele pega a arma e coloca o dedo no gatilho. Isso parece que é inerente à pessoa sem experiência, talvez pelos anos de filmes e vídeos do YouTube e filmes mais antigos dos anos 80 de ação, por exemplo, em que os heróis sempre usavam sua arma com o dedo no gatilho. Claro que isso é uma grande violação de regra de segurança, porque você só vai poder colocar esse dedo no gatilho quando você já tiver tomado a decisão de disparar e, além disso, a sua arma está apontada para o seu alvo. Então, se você não tomou a decisão de disparar e sua arma não está apontada para o alvo, você não coloca o dedo no gatilho, ele deve ficar estendido ao longo da armação. Uma confusão comum é isso aqui, ó. Se o Eduardo consegue pegar, a pessoa coloca o dedo dentro do guarda-mato, que é essa peça quadrada aqui que protege o gatilho, então ela diz que o dedo está fora do gatilho, e na verdade não. Se o dedo está dentro do guarda-mato dessa peça quadrada, é considerado o dedo no gatilho, mesmo que o dedo não esteja encostando na tecla. Então, para evitar qualquer tipo de problema, você deixa o dedo estendido ao longo da armação do armamento, até que aquelas condições estejam satisfeitas para que você seja autorizado a colocar o seu dedo no gatilho. Essa é a segunda regra de segurança. Terceira regra de segurança que a gente gosta de tratar se chama armas em condições seguras, que talvez seja a regra mais incompreendida, mais vista com miopia, digamos assim, no mundo dos atiradores. O que é uma arma em condições seguras? Significa que você vai aplicar as camadas de segurança mecânica que o seu armamento possui quando você acabou de atirar, por exemplo. Alguns
algumas armas vão variar nessa regra de segurança. Por exemplo, um revólver. Eu acabei de tirar com um revólver, ele está com o cão batido. Ele está em condições seguras. Eu não tenho outra camada de segurança para colocar essa arma no coldre, por exemplo. Seria inseguro, seria uma arma em condições inseguras se eu colocasse um revólver com o cão armado no meu coldre. Por quê? Se o meu cão está armado, o meu gatilho vem 3/4 para trás, então a chance de um disparo não intencional é muito alta. Se fosse, por exemplo, uma pistola de plataforma 1911, espera um pouquinho que eu vou lá pegar para vocês. Voltou aqui, pistola 1911, inclusive com esse trabalho bem bacana, bem bonito no Cerakote que a gente fez aqui com o Armeiro Dot no Clube Top Gun. O que acontece? Essa arma aqui, ela só opera em ação simples, ou seja, para disparar o cão tem que estar armado. Mas claro, eu posso colocar essa arma no meu coldre, por exemplo, como ela está aqui? Não posso, ela está numa condição insegura, porque ela está com o cão armado e destravada. Ou seja, qualquer toque no meu gatilho vai ocasionar o disparo. Então é importante que, se você quer portar a arma carregada, por exemplo, você porta essa arma, tem essa arma no seu porte, por exemplo, você anda armado na rua com uma arma dessa plataforma. Algumas polícias do Brasil ainda usam plataformas da Imbel, por exemplo, que são 1911. O correto é que você porte ela com o cão armado e travada. Agora sim, se alguma coisa acontecer com um gatilho, ela não dispara. Aqui é uma condição segura, está satisfeita a terceira regra de segurança para uma plataforma 1911, por exemplo. Ah, João, e se for uma arma longa? Bom, se for uma arma longa, a coisa é bem parecida. Praticamente todas as armas longas, praticamente todas, trabalham em ação simples. O que isso quer dizer? Que a única função do gatilho é liberar o sistema de disparo, nesse caso aqui, o martelo que está aqui dentro do armamento. Então o gatilho ele é muito sensível. Então se ela estiver destravada e eu apertar o gatilho, qualquer toque no gatilho vai ocasionar um disparo não intencional. Deixa eu só rearmar o mecanismo, travei minha arma. Aqui, pronto. Então se eu acabei de disparar, estou no meio da minha série lá, pum, 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 acabei de disparar, o que eu faço? Travo a minha arma, ou seja, eu deixo ela em condições seguras, eu aplico as camadas de segurança que meu armamento possui. João, e se for uma Glock? A Glock não possui travas externas em estrito senso, ou mais precisamente a trava de polegar que muitas armas possuem. Ela tem travas internas porque a ideia do mecanismo da Glock é evitar disparos acidentais. Por exemplo, se a arma cair no chão, ela não pode disparar. Se ela disparasse caindo no chão, seria um disparo acidental, porque ninguém puxou o gatilho. O sistema de travas da Glock não é feito para evitar disparos não intencionais. O que é um disparo não intencional? Por qualquer motivo, a arma está carregada, o gatilho foi à retaguarda, ela vai disparar. Ela é feita para isso. Então, numa Glock, no momento que eu tiro meu dedo do gatilho, ela automaticamente já reengaja todas as travas, então ela tecnicamente está em condições seguras para botar no coldre e encerrar a minha série de tiros, por exemplo. Então, fique atento com a sua plataforma de armamento. Se for arma longa, seja uma espingarda, um metralhador, um fuzil, uma carabina, praticamente todas elas vão ter alguma trava mecânica que geralmente você aciona com o seu polegar. Se for armas curtas, vai depender da plataforma, pode ser um revólver, pode ser uma pistola Striker Fire com uma Glock, pode ser uma pistola com cão, por exemplo, que nem uma 840, uma TH-40, por exemplo, uma 940, uma 938, que como que seria uma arma dessa em condições seguras? Ela tem o cão, ela trabalha com cão, e ela também tem uma tecla chamada decocking lever, que popularmente a galera chama de decock. Então, tecnicamente, qual seria o ideal? Que você batesse o cão com o decocking lever e travasse o armamento para colocá-lo no coldre, aí sim estaria satisfeita a terceira regra de segurança, que é armas em condições seguras. E para finalizar o nosso papo sobre as principais regras de segurança, por que principais? Porque existem várias e várias outras. Se você for pesquisar na internet mais a fundo, você vai achar dezenas de regras de segurança. Então, o que a gente está tratando aqui são as principais, não quer dizer que não existam outras. Então, é importante que você estude esse assunto um pouco mais a fundo. Mas a quarta regra de segurança que a gente costuma tratar com o aluno iniciante é tratar a arma como se estivesse sempre carregada. Porque o aluno, quando começa nesse mundo do tiro, no mundo das armas de fogo,
ele tem uma falsa percepção que se o armamento está descarregado, se ele está sem munição, ou como a gente chama no jargão do tiro, se a arma está fria, ele pode fazer o que quiser. Ele pode apontar para ele mesmo, ele pode apontar para o colega, ele pode ficar brincando com o armamento. E isso é violação de regra de segurança. Não faça isso. Trate sempre a sua arma como se estivesse carregada. Por quê? Os acidentes acontecem quando a pessoa considera a arma descarregada. Se você for analisar alguns casos de acidentes reais, acontecem todos os anos pelo mundo afora, com certeza a pessoa achou que a arma estava descarregada e estava carregada. Então, no mundo das armas de fogo, você não pode achar que a sua arma está descarregada. Você tem que ter certeza e, além disso, com mais uma camada, com mais uma rede de segurança, você vai sempre tratar o seu armamento como se estivesse carregado, você não vai brincar com o seu armamento, você não vai começar a manusear o armamento de forma displicente, essa é a palavra. Geralmente o iniciante, ele tem um costume de agir de forma displicente com o armamento, não prestar atenção, querer brincar com o armamento, se ele sabe que aquela arma está descarregada. Então, não faça isso, a arma de fogo é arma de fogo, você vai tratar ela sempre como se estivesse carregada, e aí nós temos nossas 4 principais regras de segurança. Se você acessar o site lá da NRA nos Estados Unidos, que é uma associação lá de possuidores de armas de fogo, eles também têm outras regras, vou dar um exemplo aqui que eu acho uma regra interessante também. Eles falam para você ter a certeza do seu alvo e o que está atrás dele. Essa é uma regra também bastante interessante. Você tem que saber onde você está atirando, se você pode atirar naquele local e o que está atrás. Se você errar aquele tiro, pode atingir alguém, pode atingir uma casa, uma rodovia, o que quer que seja. Então tem que ter isso em consideração. Outras regras de segurança existem, por exemplo, não atirar contra objetos sólidos ou em água, por exemplo, que podem causar um ricochete, que pode ser algo potencialmente perigoso e assim por diante. Em resumo, estudem, levem a sério regras de segurança e não negociem, não há negociação com regras de segurança. A gente costuma dizer que o tiro do aluno pegou mais para baixo, mais para cima, para um lado, para o outro, não tem problema, isso a gente conserta com técnicas de tiro. O que a gente não vai abrir mão, o que a gente não consegue admitir numa linha de tiro, na qualidade de instrutor, é o aluno que viola a regra de segurança, que inclusive é um padrão dos estandes de tiro pelo mundo afora, que o aluno pode ser o cliente, nesse caso, pode ser retirado, pode ser mandado embora do clube se ele violar regra de segurança. Então tenha um manuseio seguro, se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima.